Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus esteve conosco neste mundo, quando encarnou e aqui esteve realizando os seus ofícios sacerdotal, profético, real, proclamando a vontade de Deus, ensinando a vontade de Deus e admoestando o homem. Ele advertiu que nesse mundo nós passaríamos por aflições, por provações, tribulações, e essa, sem dúvida, é a experiência de cada um dentre o seu povo. Em maior ou menor grau, todos nós passamos por aflições, passamos por tribulações, provações nesta vida, e muitas vezes por tribulações e provações seríssimas. E nessas circunstâncias, muitos buscam conforto em palavras bondosas, nem sempre reais. Outros que não conhecem a Cristo, em adversidades na vida, buscam conforto, fugindo das aflições e das tribulações, na bebida, em drogas e assim por diante. O crente não, o crente tem um conforto superior, enraizado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, especialmente ao olhar para o futuro, aonde se encontra a consumação das suas expectativas e das suas esperanças em Cristo Jesus. Várias vezes tenho tido a oportunidade de ressaltar para os irmãos que o conforto do crente é escatológico, ele se encontra no futuro, no cumprimento, na certeza do cumprimento das promessas de Deus na sua palavra. A passagem que li com os irmãos, do verso 15 até o verso 18 do capítulo 4, da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, é continuação dos versículos que nós estivemos considerando aqui no domingo passado, os versículos 13 e 14. Apenas para situar a passagem que lemos no seu contexto, eu lembro os irmãos que a partir do versículo 13 desse capítulo 4, o apóstolo Paulo chega finalmente a um dos temas que constituía uma dificuldade, um problema
para alguns irmãos membros da igreja de Tessalônica. Bem provavelmente, entre o período em que o apóstolo Paulo esteve pregando o evangelho em Tessalônica e o momento em que ele escreveu essa carta, alguns irmãos, um ou alguns irmãos, membros da igreja, vieram a falecer e alguns estavam em dúvida acerca de se estes irmãos, essas pessoas que haviam falecido, perderiam alguma coisa da glória dos acontecimentos que ocorreriam, acompanhariam a vinda do Senhor Jesus em glória, como ele mesmo havia prometido, e como aqueles irmãos aguardavam, anelavam com grande expectativa, quase certamente com expectativa maior do que aquela que a igreja cristã acalenta em nossos dias. Uma das marcas da igreja primitiva era exatamente essa expectativa real de que o Senhor Jesus poderia retornar a qualquer momento em glória para reunir o seu povo, para a ressurreição dos mortos e para a inauguração do estado eterno. O apóstolo Paulo mesmo elogiou a igreja de Tessalônica pela firme esperança que eles acalentavam acerca da ressurreição dos mortos e da vinda do Senhor Jesus. E nessa seção da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que se estende do verso 13 do capítulo 4 até o capítulo 5, o versículo 11, o apóstolo Paulo aborda exatamente essa questão. E no domingo passado eu estive aqui considerando esse problema escatológico que a igreja enfrentava com relação ao estado daqueles que haviam dormido em Cristo e se eles perderiam alguma coisa daqueles acontecimentos que acompanhariam a vinda gloriosa do Senhor Jesus e que eles tanto esperavam, tanto anelavam, e com certeza muitos deles esperavam estar vivos ainda quando o Senhor Jesus retornasse em glória. A data da segunda vinda de Cristo, ninguém sabe, ninguém sabia, nem os membros da igreja de Tessalônica não tinham a menor ideia, os apóstolos não sabiam, Paulo não sabia, apenas o Pai conhece com precisão essa data. E, portanto, era perfeitamente natural que aqueles irmãos aguardassem o retorno de Cristo em glória para ainda o momento em que eles estivessem em vida. E então o apóstolo Paulo escreve, tendo como propósito, entre outras coisas, esclarecer essas dúvidas e assim confortar e consolar aqueles irmãos. Vimos aqui que a causa do problema era a ignorância espiritual acerca exatamente dessa questão do estado dos que dormem e a relação deles com a segunda vinda do Senhor Jesus. Vimos que o sintoma desse problema era uma tristeza desmedida acima daquela que se deve esperar dos crentes que têm convicção e certeza acerca do estado e da bem-aventurança daqueles que partiram em Cristo. E consideramos aqui o remédio que o apóstolo Paulo apresenta, que é exatamente esclarecer aqueles irmãos acerca
do que aconteceria, o que acontecerá quando o Senhor Jesus retornar, no que diz respeito aos mortos em Cristo e também aos vivos, com relação aos vivos em Cristo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Uma das doutrinas mais confortadoras e mais misteriosas da palavra de Deus diz respeito à união mística do corpo de Cristo com o cabeça, que é o próprio Senhor Jesus, a nossa união mística com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus ressuscitou, num certo sentido, nós ressuscitamos com Ele. E quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, num sentido verdadeiro, nós também fomos assuntos aos céus. E particularmente aqueles que morreram em Cristo estão de tal maneira unidos com Cristo, desfrutando da bem-aventurança da sua presença no estado intermediário até a ressurreição do corpo e a inauguração do estado eterno, que quando o Senhor Jesus retornará, as almas daqueles que encontram-se com Cristo naturalmente o acompanharão, retornarão com Ele, seus corpos ressuscitarão e então isso desencadeará uma série de acontecimentos escatológicos que, tão certo quanto nós nos encontramos aqui nesta noite, um dia acontecerá. Nós cremos nisso, confiamos nisso, e a nossa esperança não está depositada em confortos e consolos superficiais, mas está depositada na convicção e na certeza de que esses eventos um dia acontecerão. Os versículos 13 até o versículo 18 dizem respeito à condição dos mortos em Cristo, especialmente. E do capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, diz respeito especialmente a qual deve ser a atitude daqueles crentes em Cristo Jesus, no que diz respeito à expectativa da sua segunda vinda em glória para o estabelecimento definitivo e pleno do seu reino eterno. Os versos 15 a 18, que nós acabamos de ler, eles são, como eu disse, uma continuação dos versículos 13 a 14. Eles são, por assim dizer, uma exposição um pouco mais detalhada desses versos 13 e 14. O assunto que o apóstolo trata nesses versículos 15 a 18 é exatamente aquilo que acontecerá com os crentes, vivos e mortos, por ocasião do retorno do Senhor Jesus em glória. Aqui nós temos, portanto, meus irmãos, a esperança escatológica do crente. Esse é o tema que podemos dar à nossa mensagem nesta noite. A esperança escatológica dos crentes em Cristo Jesus, daqueles que foram unidos com o Senhor Jesus Cristo. Nesses versos nós encontramos uma das passagens bíblicas resumidas, mas mais completas acerca dos acontecimentos e da ordem dos acontecimentos relacionados à segunda vinda do Senhor Jesus. É uma das passagens escatológicas bíblicas mais relevantes, mais importantes.
O texto não fornece todos os detalhes relacionados à segunda vinda de Cristo. Nós não temos aqui uma agenda completa dos acontecimentos. Há eventos que o apóstolo Paulo não menciona aqui, mas que a Bíblia menciona em outras passagens, ele mesmo menciona em outras passagens. Nosso texto não diz nada acerca da ressurreição dos incrédulos, não trata desse assunto, não é relevante para o propósito que o apóstolo Paulo tem em mente, que é responder nessa circunstância, nessa situação da igreja de Tessalônica. A passagem não faz referência à transformação que o nosso corpo, o corpo daqueles que estiverem com vida por ocasião do retorno do Senhor Jesus em glória, experimentará. A corrupção não pode herdar a incorrupção, e aqueles que estiverem em vivo quando o Senhor Jesus retornar, seus corpos experimentarão uma transformação, qualificando-os e habilitando-os e capacitando-nos para uma vida naquele estado eterno que nos aguarda, sem mácula, sem corrupção, sem pecado. Mas, apesar dessas omissões, encontramos aqui uma das passagens bíblicas mais interessantes e mais específicas acerca da agenda ou do programa relacionado à vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa passagem bíblica, para aquilo que ela nos ensina acerca da esperança escatológica do crente. Em primeiro lugar, ressaltando a sua autoridade, isto é, a autoridade da esperança escatológica do crente. Apenas para que os irmãos possam acompanhar melhor e até memorizar melhor o conteúdo dessa passagem, observe que no versículo 15, o apóstolo Paulo fala da autoridade da esperança escatológica do crente. Nos versos 16 e 17, ele apresenta a agenda ou o programa da esperança escatológica do crente. E no versículo 18, a aplicação adequada, a aplicação legítima dessa esperança escatológica do crente. Vamos observar em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, a autoridade da esperança escatológica dos crentes em Cristo Jesus. Observe que não se trata de uma autoridade meramente humana. O apóstolo Paulo aqui não está filosofando acerca do que acontecerá no futuro. Ele não está especulando com relação aos acontecimentos que acompanharão a vinda do Senhor Jesus em glória. A autoridade do apóstolo Paulo, nessa passagem, meus irmãos, é divina. Não significa que qualquer passagem bíblica ou que qualquer porção das Escrituras não contém autoridade divina. Claro que toda passagem bíblica contém autoridade divina, tem autoridade divina, é inerrante, é infalível, é autoritativa, é suficiente para a nossa vida. Mas aqui o apóstolo Paulo ressalta no versículo 15 que as suas palavras, aquilo que ele iria dizer, não era produto de especulação, produto de filosofia, mas era a palavra de Deus, era a palavra do Senhor. O Senhor aqui, devemos compreender uma referência ao Senhor Jesus Cristo, era a palavra do Senhor Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto,
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por isso, meus irmãos, podemos enfatizar, como o apóstolo Paulo enfatiza aqui, que a esperança escatológica do crente, ela não é alicerçada em especulação humana ou em filosofia, mas é alicerçada na palavra de Deus, na palavra do próprio Senhor Jesus. Há algumas possibilidades para compreendermos o que é que o apóstolo Paulo quer dizer, a que ele se refere quando ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer? Evidentemente que tenha ele recebido revelações diretas acerca de algumas verdades que ele escreve, ou não, independentemente disso, quero ressaltar para os irmãos, o apóstolo Paulo, como cada um dos autores bíblicos, experimentou aquilo que nós chamamos de inspiração. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que tudo aquilo que eles registraram, tudo aquilo que eles escreveram, e foi incluído no cânon bíblico, e constituiu as Escrituras, a Bíblia, é palavra de Deus, e, portanto, é inerrante e é infalível. Não é infalível apenas quando o próprio Senhor Jesus está falando nos Evangelhos, algumas versões das Escrituras, algumas edições, colocam em vermelho as palavras do Senhor Jesus. Não creio que isso seja apropriado, porque esteja em vermelho ou não, tenham sido palavras proferidas pelo Senhor Jesus ou não, uma vez que se encontram na Bíblia, são palavras de Deus e são infalíveis, inerrantes e igualmente autoritativas para a nossa vida. Mas evidentemente que algumas verdades que o apóstolo Paulo ensinou, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Ele não esteve com ele em vida, é verdade, aos seus pés, ensinando como outros apóstolos, mas o apóstolo Paulo faz referência a várias revelações diretas que ele teve da parte do Senhor Jesus. Eu não vou cansar os irmãos fazendo menção a todas essas referências. Ele faz referências, por exemplo, em Atos, no capítulo 22, no versos 18 a 21, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, em Efésios, no capítulo 3, no versículo 3, em Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12. Vou ler apenas uma dessas passagens, Gálatas, a última que eu mencionei, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, aonde o apóstolo Paulo faz referência ao caráter sobrenatural do seu ensino, ao fato de que havia aprendido diretamente da parte do Senhor Jesus. Em Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, Gálatas 1, 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. E ele mesmo faz referência, na sua segunda carta aos Coríntios, como foi arrebatado até ao terceiro céu e presenciou e viu e ouviu coisas inefáveis, verdades inefáveis. E em várias outras oportunidades, já fiz mencionei algumas dessas referências, o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus revelou mesmo verdades que de outro modo o homem não teria acesso diretamente e de maneira sobrenatural e extraordinária ao apóstolo Paulo. Os intérpretes desse livro que nós estamos estudando debatem se essa referência do apóstolo Paulo aqui
a palavra do Senhor, quando ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, se isso se refere a algum dito de Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa vida e ensinou tantas coisas, muito mais do que aquilo que foi registrado, como o próprio João disse, porque se fosse ele registrar tudo aquilo que Jesus falou e ensinou, usando de uma figura de linguagem, não caberiam em livros, tudo aquilo que Jesus ensinou, e evidentemente, várias das coisas que Jesus ensinou enquanto esteve aqui com vida, não foram registradas nas Escrituras. E é possível que o apóstolo Paulo estivesse fazendo referência àqueles ditos de Jesus, ainda lembrados, relembrados pela igreja até aquele momento, e aonde ele ensinou essas coisas que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ou, o que eu considero até mais provável, é que essas verdades que o apóstolo Paulo esclarece à igreja de Tessalônica, ele recebeu diretamente da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, como eu mencionei para os irmãos, ele recebeu várias revelações diretas da parte do Senhor Jesus, ao ponto de dizer que o evangelho por ele anunciado não é segundo o homem, mas foi revelado pelo próprio Senhor Jesus, ressuscitado em várias manifestações extraordinárias e revelações dessas verdades ao apóstolo Paulo para que ele as registrasse. Uma outra questão ainda relacionada a isso, e levantada por intérpretes liberais que não confiam na autoridade das Escrituras, que duvidam da infalibilidade, da inerrância da palavra de Deus, de respeito ao fato de que o apóstolo Paulo, no versículo 15, parece se incluir entre aqueles que estariam vivos ainda quando o Senhor Jesus retornasse. Deixa eu dizer para os irmãos, o argumento é mais ou menos assim, está vendo como as Escrituras são falíveis? Vejam só, como o apóstolo Paulo aqui diz que ele vai estar vivo quando o Senhor Jesus retornar, e todos nós sabemos que ele morreu e o Senhor Jesus não retornou ainda. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está aqui se incluindo entre aqueles que estarão vivos quando o Senhor retornar. E, portanto, ele errou, ele falhou. E aqui está uma evidência e uma prova concreta de que as Escrituras são falíveis e de que aqueles que escreveram as Escrituras não foram inspirados, coisa nenhuma, conforme creem aqueles que aceitam a inspiração e a autoridade infalível da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, isso não passa de pura incredulidade daqueles que vão para a Bíblia, interpretam a Bíblia partindo de pressuposições materialistas e incrédulas. Não há nada mais natural do que o apóstolo Paulo falar como ele falou aqui, nós os que estivermos vivos. Em contrapartida, há aqueles que haviam morrido. O apóstolo Paulo aqui faz referência a dois grupos, os que morreram e os que estão vivos. Então, nada mais natural do que aqueles que estão vivos se incluírem no grupo dos vivos e não no grupo dos mortos. Seria perfeitamente eu falar aqui, natural falar aqui, meus irmãos, nós os vivos, quando o Senhor Jesus retornar, então teremos o nosso corpo transformado. Nós não estamos dizendo que, dogmaticamente, que nós estaremos vivos quando o Senhor Jesus retornar. Mas que, se ele retornar logo, sim, nós estaremos vivos. Se não, uma referência àqueles dentre os vivos que permanecerem até a vinda do nosso Senhor Jesus, estiverem vivos quando ele retornar.
Na verdade, no versículo 17, os irmãos podem observar, o apóstolo Paulo é mais preciso na sua linguagem, diz: pois nós, os vivos, os que ficarmos, é isso que ele quer dizer, nós os vivos, os que ficarmos. Se ele vai ficar ou não, provavelmente ele tinha expectativa que sim. Ele não sabia, como ninguém sabe, quando o Senhor Jesus de fato iria retornar em glória. Poderia retornar logo, sim. Poderia demorar mais, sim. O apóstolo Paulo não está aqui dogmatizando e dizendo que ele estaria vivo quando o Senhor Jesus retornasse e então estaria assim minando a autoridade divina das Escrituras e minando a autoridade divina dessa passagem em particular, aonde ele faz referência à palavra que recebeu da parte do Senhor acerca desse tema, acerca desse assunto. Tanto é assim, meus irmãos, que se aqui o apóstolo Paulo fala, dando a entender que ele estaria vivo, em outro contexto, em vários outros contextos, ele fala, dando a entender que ele estaria no grupo não dos vivos, quando o Senhor Jesus retornasse, mas daqueles que seriam ressuscitados. Posso dar apenas um exemplo para os irmãos, dentre os vários que eu anotei aqui. Por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 6, no versículo 14, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: Deus ressuscitou ao Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E em várias outras passagens ele fala da ressurreição dos mortos, se incluindo como ele aqui está se incluindo. Portanto, aqueles que duvidam da autoridade e da inerrância das Escrituras, sugerindo que aqui há um erro flagrante do apóstolo Paulo ao se incluir entre aqueles que estariam vivos quando o Senhor Jesus retornar, na verdade não fazem outra coisa senão expor a própria incredulidade e as suas próprias pressuposições materialistas ao forçarem as Escrituras e fazerem com que o apóstolo Paulo dissesse aquilo que na realidade ele não está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é simplesmente que nós, os que estamos vivos hoje e que permanecermos vivos, quando o Senhor Jesus retornar, então determinadas coisas acontecerão conosco. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção, primeiro, com base nesse versículo 15, e por isso esclarecendo essas dúvidas que porventura que surgem, que porventura os irmãos possam ler acerca dessas questões, enfatizar que a esperança escatológica do crente, ela não é ficção, ela não é especulação, não se trata de filosofia, trata-se sim da vontade revelada de Deus. É alicerçada naquilo que aprove a Deus mesmo descortinar com relação ao que acontecerá conosco, seu povo, que fomos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, quando ele retornar em glória para o estabelecimento pleno do seu reino eterno, quando ele restaurará todas as coisas e fará tudo novo para o nosso próprio bem e para a sua própria honra e glória. Mas se o verso 15 nos esclarece acerca da autoridade da esperança escatológica do crente, os versos 15, 16 e 17, como disse antes, apresentam um programa resumido dos acontecimentos que acompanharão o retorno do Senhor Jesus em glória. Como disse antes, não temos uma agenda completa, um programa completo. Outras porções da palavra de Deus complementam essa porção aqui. As cartas do Novo Testamento, o livro do Novo Testamento em geral, foram escritos com propósitos específicos e é natural que, quando nós queremos relatar alguns acontecimentos com algum propósito específico, nós sempre façamos alguma seleção dos eventos e dos acontecimentos. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui.
Ele não precisa, nesse contexto, para alcançar o seu objetivo e assim confortar e consolar aqueles irmãos, relatar em detalhe tudo aquilo que acontecerá quando o Senhor Jesus retornar em glória. Há outras passagens sucintas, semelhantes a essas aqui, que nos ajudam a compreender melhor o quadro. Vale a pena lermos, até porque são passagens bem curtas, uma que se encontra em Mateus, no capítulo 24, apenas os versos 29 ao verso 31. Aqui nós temos o conhecido como o Apocalipse de Mateus, onde ele fala dos eventos que antecederão e acompanharão a vinda do Senhor Jesus em glória. E nos versos 29 ao verso 31, de maneira bem resumida, nós lemos assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E atentem especialmente os versos 30 e 31, porque são até certo ponto paralelos à passagem que nós estamos estudando. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus 7 anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Evidentemente que nesses versículos encontramos uma referência aos mesmos acontecimentos a que o apóstolo Paulo se refere na passagem que nós estamos considerando. Apenas aqui encontramos algumas outras informações que são omitidas lá e algumas informações que nós encontramos lá que são omitidas aqui, e assim o quadro vai se completando e nós podemos compreender melhor os acontecimentos que acompanharão o retorno do Senhor Jesus. No capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo da ressurreição, no versículo 51, nós encontramos um outro pequeno resumo desse programa escatológico que se constitui na esperança e no conforto do crente. Vou ler o verso 50 também. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós, os vivos, nós, os que estivermos vivos, então, seremos transformados. E aqui o apóstolo Paulo enfatiza esse aspecto que não é considerado lá na sua carta à igreja de Tessalônica, porque provavelmente a dificuldade dos irmãos da igreja de Corinto dizia respeito a essa questão específica que aqui ele trata, isto é, como é que nós, então, os que estivermos vivos, parece que se em Tessalônica o problema era com os mortos em Cristo, em Corinto o problema era com os vivos em Cristo. O que é que acontecerá, afinal, com os nossos corpos, nós que estivermos vivos, quando o Senhor Jesus retornar? Nós sabemos que os mortos em Cristo ressuscitarão com o corpo glorificado, e nós iremos com esse corpo, parece que era essa parte da dúvida na igreja de Corinto, iremos com esse mesmo corpo para a glória? E o apóstolo Paulo diz, é claro que não, esse corpo será num piscar de olhos transformados em corpo glorificado. Nós, os vivos, sem passar pela experiência da morte, experimentaremos como se fosse uma ressurreição, porque teremos o nosso corpo transformado e habilitado e capacitado e adequado à vida perfeita no reino eterno de Deus, que será inaugurado plenamente com a vinda, estabelecido plenamente com a vinda do nosso Senhor Jesus em glória. Mas vamos nos limitar, irmãos,
ao nosso texto, até porque a gente não perde a força daquilo que o apóstolo Paulo quer dizer nesse contexto que nós estamos estudando aqui. E, nesse contexto, a agenda ou o programa escatológico que se constitui na esperança do crente inclui basicamente 4 acontecimentos. Observem. Primeiro, a vinda de Cristo. Segundo, a ressurreição dos mortos. Terceiro, o arrebatamento dos crentes, vivos e mortos. E quarto, o encontro com o Senhor nos ares, que se constitui aqui no clímax desses eventos que acompanharão o retorno de Cristo em glória e se constitui na grande esperança e no grande conforto daqueles que depositaram a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus. Apenas uma palavra sobre cada um desses eventos. A vinda de Cristo aqui traduz o termo grego conhecido, mesmo já transliterado na língua portuguesa, como parousia, que significa não apenas a vinda, mas a manifestação do Senhor Jesus em toda a sua glória. A vinda de Cristo aqui, tão aguardada, tão anelada, tão esperada para o estabelecimento pleno do seu reino eterno, para a restauração de todas as coisas, para a inauguração daquela nova era, e o novo mundo, novo corpo, inicia com essa manifestação, com essa vinda do Senhor Jesus em plena glória. O apóstolo Paulo faz referência aqui ao fato de que a vinda do Senhor Jesus será acompanhada de alguns anúncios públicos, solenes, como que chamando a atenção de todos e conclamando todos a estarem prontos, porque finalmente o rei vitorioso chegou. A palavra parousia, como manifestação, era muitas vezes empregada para imperadores, para reis, que chegavam então publicamente com toda a pompa, manifestavam assim a sua autoridade, o seu poder, a sua majestade, mas a referência aqui não é o poder, a autoridade, a majestade de um reizinho qualquer, mas do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aqui o apóstolo Paulo apresenta a vinda do Senhor Jesus acompanhada da sua palavra de ordem, isto é, da palavra do Senhor Jesus. Sabemos exatamente que palavra de ordem será essa. Seria semelhante àquela que ele declarou a Lázaro: levanta, ressuscitem os mortos, e assim determinando a ressurreição dos mortos. Mas haverá uma palavra de ordem publicada audivelmente, que dará início assim àqueles acontecimentos escatológicos tão aguardados e tão esperados. A palavra aqui traduzida como palavra de ordem aparece apenas uma vez no Novo Testamento, aqui, mas ela era frequentemente utilizada como aquela ordem de um comandante para o seu exército, ou de um capitão do navio para os remadores remarem, e assim por diante. É uma ordem audível e pública para que então os acontecimentos escatológicos tão aguardados por nós iniciassem. Além dessa palavra de ordem do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo faz referência à voz do arcanjo e a trombeta de Deus sendo ressoada. É interessante que sempre essas passagens escatológicas estão associadas ao toque de trombetas e a manifestações angelicais que acompanham isso. Nós não sabemos, podemos dizer, se aqui
Tratam-se de dois eventos distintos, a voz do arcanjo, a Bíblia faz referência a arcanjo apenas em duas passagens, aqui, nessa palavra, aqui em Judas, no versículo 9, sabemos muito pouco sobre essa ordem angelical, não sabemos se há apenas um arcanjo, Miguel, ou se uma ordem de príncipes, de líderes entre as criaturas angelicais, chamadas de arcanjos. Não podemos definir isso à luz do ensino bíblico, seja aqui ou seja em Daniel, no capítulo 10, no versículo 13. Sequer sabemos dizer se essa voz do arcanjo se confunde com essas trombetas que serão anunciadas e que serão tocadas, como às vezes acontece no livro de Apocalipse, quando vozes são comparadas a trombetas. Apenas para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, há um exemplo disso no capítulo 1 do livro de Apocalipse, no versículo 10, onde nós lemos: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. O que parece uma voz tão forte, tão intensa, tão grande, que parece assim o som da trombeta. Mas, de um modo ou de outro, meus irmãos, o que se quer ressaltar aqui é o caráter não apenas visível, mas audível da manifestação em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que se quer ressaltar aqui é o caráter majestoso do seu retorno, da sua vinda. Quando o Senhor Jesus retornar, a sua vinda será pessoal, será visível, pública, será corpórea, ele virá da maneira como ele subiu, ele assim virá, e essas expressões todas ressaltam exatamente isso, porque o Senhor mesmo, isto é, o próprio Senhor Jesus Cristo, não algum dignatário seu, os arcanjos estarão acompanhando aquela movimentação toda, as criaturas angelicais estarão ali acompanhando, os mortos virão em Cristo, virão com ele, mas o próprio Senhor Jesus retornará, e de uma maneira evidentemente sobrenatural, todo olho verá, todo ouvido ouvirá a manifestação e a vinda do nosso Senhor Jesus em glória naquele dia que ninguém sabe, senão o Pai. Logo após a vinda de Cristo, acompanhando a sua vinda, a referência imediata é a ressurreição dos mortos. E aqui o apóstolo Paulo está esclarecendo de maneira bem específica a dúvida daqueles irmãos. Quando o Senhor Jesus retornar em glória, dada então assim a sua palavra de ordem, o seu comando, a sua ordem, assim como ele ordenou, haja luz e houve luz, assim como ele ordenou a criação e houve a criação, assim como ele ordenou que Lázaro saísse da sepultura e Lázaro saiu da sepultura, assim também o Senhor Jesus ordenará que os mortos ressuscitem, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Sairão das suas sepulturas, de onde estiverem, de uma maneira extraordinária, não precisamos nos preocupar acerca de como poderá isso ser possível, e aqui os nossos corpos, eles viram pó e se misturam com outros corpos e assim por diante, mas isso não importa, porque o Deus que do nada nos criou, ele tem poder para fazer com que, sobrenaturalmente, os nossos corpos, que estarão nas sepulturas, ressuscitem para se unirem e assim, unindo as suas almas, ressuscitem e sejam arrebatados para o encontro com o Senhor no ares. E esse é o terceiro acontecimento mencionado nesses versículos, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, aonde ele se encontra, quando ele foi assunto ao céu angelical, e lá está com toda a autoridade que o Pai
lhe concedeu e aonde estão também as almas daqueles que partiram em Cristo Jesus, desfrutando da sua presença bendita e abençoadora. Então ele retornar daquele céu e conclamará a ressurreição dos mortos, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, diz o apóstolo Paulo, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Será um grande encontro naquele dia. Não apenas um encontro dos que estiverem vivos com aqueles que estiverem mortos e ressurgirão, e juntamente, o grego aqui acumula palavras para enfatizar essa união, esse ajuntamento físico e temporal, quando nós estivermos ali todos reunidos, vivos em Cristo, mortos em Cristo e ressuscitados, mas não apenas unidos entre nós, mas unidos com Cristo, nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele. A palavra aqui traduzida por arrebatar, que dá origem a esse termo teológico tão conhecido, o arrebatamento, um termo escatológico, diz respeito a uma ação súbita, a uma ação irresistível e uma ação sobrenatural. A palavra é utilizada com sentido semelhante outras vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, na tradução grega, a Septuaginta, é utilizada com referência ao arrebatamento de Enoque, no capítulo 5, no verso 24 do livro de Gênesis. A palavra é utilizada com relação a Filipe, que, havendo ali anunciado o Evangelho, foi arrebatado pelo Espírito Santo e veio a encontrar-se em outra cidade. É ainda utilizada com relação ao apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 2 e 4, quando ele faz referência a um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e presenciou e ouviu coisas inefáveis. E é utilizada ainda com relação ao filho varão, ao Senhor Jesus, naquela linguagem apocalíptica, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, quando ele foi arrebatado para Deus, o menino varão, que foi assim tomado e guardado e protegido das investidas do grande dragão, Satanás, o diabo. Temos, portanto, uma referência, meus irmãos, à maneira como ocorrerá essa recolhida do povo de Deus, mortos em Cristo, ressuscitados, os vivos em Cristo. Claro que está implícito aqui, Paulo não faz referência, seremos transformados, como ele menciona na passagem que li há pouco, em 1 Coríntios, no corpo dos vivos serão transformados, à semelhança do corpo glorificado daqueles que ressuscitarão, e então juntos nós seremos como que de súbito arrebatados, e de maneira irresistível e de modo sobrenatural, para nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E temos ainda a referência aqui a esse evento que se constitui num clímax e de respeito ao nosso encontro com o Senhor Jesus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra aqui traduzida por encontro é um termo técnico que era utilizado com frequência na época para a recepção de reis, príncipes, autoridades, dignatários que iam chegar a uma cidade. Corresponde mais ou menos ao que hoje nós fazemos quando alguém vai chegar, nos é querido, então nós vamos ao aeroporto esperar aquela pessoa e então trazemos aquela pessoa
para sua casa. E era uma prática comum. Quando os reis iam até uma determinada cidade, as pessoas importantes da cidade então saíam e iam esperá-lo lá adiante, antes mesmo que ele chegasse na cidade, e então formavam um cortejo, trazendo aquele rei, aquele dignatário, acompanhando até que ele chegasse na cidade. Nós encontramos um exemplo muito claro disso, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Não acerca de um rei humano, mas acerca de um dignatário religioso, o apóstolo Paulo, quando ele se dirige a Roma, e depois daquela viagem atribulada de naufrágios e tantas coisas que aconteceram, já tivemos a oportunidade de estudar, os versículos 11 até o versículo 15 narram o finalzinho, a chegada do apóstolo Paulo em Roma. E vale a pena nós relermos essa passagem, porque aqui encontra-se exatamente no último verso a palavra que é utilizada lá em Efésios para encontro, e reproduz exatamente o uso técnico do termo. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuro. Tocamos em Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos finalmente a Roma. Tendo ali, em Roma, os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, aqui está a palavra, até a praça de Ápio e as 3 vendas, vendo os paus e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Eles fizeram exatamente isso. Sabendo que Paulo estava chegando, saíram da cidade e foram então buscá-lo e para esse encontro com Paulo, e então o acompanharam até que ele chegasse em Roma. Há uma outra referência breve que eu quero, para a qual quero chamar a atenção dos irmãos, nesse contexto escatológico mesmo, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no versículo 6. Nesse capítulo 25, nessa primeira parte, nós temos a parábola das 10 virgens, daquelas virgens que estavam esperando o noivo. Aqui o Senhor Jesus está ensinando sobre o dever de vigiarmos. E numa referência à sua segunda vinda, ao seu retorno em glória. E exatamente no versículo 6, eu vou ler o versículo 5 também, nós lemos assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E aqui nós encontramos exatamente a palavra que é utilizada também lá em Tessalonicenses. Meus irmãos, eu chamo a atenção para o significado do termo aqui utilizado, porque ele lança luz sobre o que provavelmente acontecerá quando o Senhor Jesus retornar em glória. Haverá todo aquele som, haverá aquele anúncio do próprio Senhor Jesus, provavelmente declarando, autorizando, determinando a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, nós os vivos teremos o nosso corpo transformado, nos encontraremos, nos reuniremos, e então seremos arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus na glória, nos ares, nas nuvens, e nós vamos ali buscá-lo e recebê-lo e provavelmente vir com ele para a terra que será já restaurada, renovada, purgada de todas as contaminações do pecado, aonde nós desfrutaremos daquilo que realmente importa nessa passagem, da comunhão eterna com o nosso amado e bendito Salvador, que não hesitou a vir a esse mundo, assumir a nossa natureza, morrer em nosso lugar na cruz do Calvário,
carregar sobre si a culpa dos nossos pecados, para que fôssemos unidos a Ele na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua segunda vinda e com Ele permanecermos no estado eterno. A grande bênção dessa passagem vai muito além da vinda de Jesus, do nosso arrebatamento, da ressurreição dos mortos, do nosso encontro com Ele, mas diz respeito ao fato de que nós estaremos para sempre, diz o texto, com o nosso Senhor Jesus em glória, com o nosso corpo ou ressuscitado ou transformado, mas já de um modo ou de outro glorificado e perfeitamente capacitado e habilitado para viver por toda a eternidade nessa nova ordem, nessa nova criação que incluirá céus e terra transformados, renovados, aonde nós utilizaremos os nossos dons em toda a sua plenitude, aonde não mais haverá tribulação, não mais haverá aflição, não mais haverá separação que nos causa tanta dor nesse mundo. Os corpos jamais serão separados da alma, e então nós estaremos para sempre sendo governados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, tipificados nos reis do Antigo Testamento, nos senhores que nós encontramos na história. Ele é o grande Rei, o grande Senhor dos Senhores. O verso 18, meus irmãos, apenas para concluirmos essa exposição, nele nós encontramos a aplicação adequada, a aplicação legítima, a aplicação apropriada dessa passagem relacionada à esperança escatológica do crente. Nesse versículo 18, o apóstolo Paulo deixa claro que aplica, utiliza, emprega devidamente, de modo legítimo essa passagem, não aqueles que leem esse tipo de passagem bíblica apenas para especular. Não foi com esse propósito que essas passagens foram reveladas e registradas, ou para satisfazer curiosidades acerca do futuro. Essas passagens também não têm como objetivo meramente estar aí para serem investigadas de maneira acadêmica. Falham aqueles que estudam essas passagens apenas com esses propósitos. A aplicação legítima dessas passagens é para o conforto e para o consolo da igreja. Elas não foram escritas apenas para satisfazer a nossa curiosidade, ou para serem objeto de investigação teológica, acadêmica. Não que isso esteja errado em si, mas não meramente para isso, mas sim para o conforto da igreja, para o consolo mútuo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o conforto genuíno que o crente tem. Esse é o consolo e conforto que não se limita apenas àquelas palavras bondosas, superficiais, que muitas vezes não correspondem à realidade. A expectativa do crente não é presente, a esperança do crente não é presente, ela é escatológica, ela é futura. Nós vivemos no mundo caído, com um corpo caído, com uma natureza caída, e, na realidade, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas tribulações, todas as nossas aflições são resultado e consequência da queda e do pecado. Por isso, meus irmãos, nós, compreendendo a natureza da corrupção do mundo, da criação, do nosso próprio corpo, da nossa própria natureza, nós não nos satisfazemos com soluções superficiais, nem para o mundo, nem para nós. Não cremos que a educação resolverá o problema da humanidade ou do Brasil. Nós não cremos
que o que o mundo precisa é meramente de reformas, ou de políticas públicas, ou coisas semelhantes a essas. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, que ele caiu, é deturpado, profundamente corrompido, e por isso nós somos radicais na solução para esse mundo. Nós aguardamos a vinda de Jesus em glória. Nós aguardamos a ressurreição do corpo. Nós aguardamos aquele momento glorioso em que nós seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor Jesus na glória, essa presente ordem passará, esse mundo será transformado com estrepitoso estrondo, uma nova ordem surgirá, e nós então estaremos para sempre reinando com o Senhor Jesus, desfrutando da sua comunhão, da sua companhia por toda a eternidade. Por isso nós, como crentes, temos nossos olhos fitos para o futuro e para cima, porque nosso conforto e nosso consolo está naquele grande dia, naquele grande e glorioso dia, quando o Senhor Jesus retornar. O dia da parousia, o dia do arrebatamento, o dia da ressurreição, o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares, o dia do estabelecimento pleno do seu reino eterno, da restauração de todas as coisas. Esse é o grande conforto e consolo do crente. Não significa que, sim, estamos doentes, não, tudo vai dar bem. Não, tudo pode não dar bem, não dá certo, não. Ou, não, de qualquer modo, Deus nos guardará aqui nesse... Sim, um dia nós teremos que partir. Nosso conforto não está em esperanças infundadas, mas está na convicção e na certeza de que o nosso Salvador retornará em glória, estabelecerá uma nova ordem, um estado eterno, os mortos ressuscitarão em glória, os vivos serão transformados, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus naquele grande e glorioso, confortante momento para nós, crentes em Cristo, mas também terrível momento para aqueles que não confiaram as suas vidas a Jesus, o nosso amado e bendito Salvador. Meus irmãos, esses eventos, quando eles são narrados, eles são acontecem de uma maneira tão súbita, tão rápida, eles são inesperados. Todo crente aguarda a vinda de Cristo, mas ele virá como ladrão, quando menos a gente esperar. As pessoas estarão, como a Bíblia diz, casando e dando-se em casamento, comprando, vendendo, negociando, estudando, trabalhando, passando no vestibular ou não, tendo filhos, educando filhos, e quando menos se esperar, esse comando de ordem será ouvido. Aquele som estrepitoso de trombeta será audível a todos. Os crentes em Cristo regozijarão, terão seus corpos transformados, mas será um dia de terror para aqueles que não se confiaram às mãos do nosso Salvador. Não há tempo para conversão aqui, nem mudança aqui, não haverá mais nenhum tipo de oportunidade dessa natureza. Porque quando o Senhor Jesus retornar em glória, Ele não virá para converter, Ele virá para julgar. E para galardoar aqueles que se confiaram a Ele, mas para lançar no fogo eterno aqueles que tiveram tantas oportunidades, aqueles que foram expostos a tantas pregações da palavra de Deus, e, no entanto, endureceram o coração e nunca se confiaram sinceramente e verdadeiramente as suas vidas e as suas almas, e seu corpo, àquele que pode nos remir e nos salvar, e que deu a sua própria vida para nos perdoar e nos remir dos nossos pecados. Na leitura que nós estamos fazendo no livro Sola Escritura, uma coletânea de autores sobre a doutrina das Escrituras, ontem, no último capítulo que nós estamos lendo, do Dr. Joel Bick, encontramos uma expressão muito forte. Terrível coisa
é aqueles que vão para o inferno, carregados de sermões, carregados de mensagens. Ouviram tantas mensagens, mas nunca deixaram seu coração ser convertido. E ainda encontramos outra admoestação séria para aqueles que não se confiaram à graça salvadora de Cristo. Ouça cada sermão como se fosse o último, porque poderá ser. Porque nós não sabemos o que pode acontecer a nenhum de nós de hoje para amanhã. Nada impede que qualquer um de nós tenha um ataque do coração, morra de morte súbita, ou seja atropelado. Aqui e ali vemos pessoas morrerem de maneira mais incrível possível. Dentro da sua casa, um avião cai e a pessoa vem a falecer. Todos esses acontecimentos, eles são súbitos, eles são ligeiros, eles são rápidos. A trombeta toca, aquela palavra de ordem, o Senhor Jesus vem, os mortos ressuscitam, os vivos têm seu corpo transformado, partimos para o encontro com o Senhor nos ares e ficamos para sempre com o Senhor. Mas nada nos é dito aqui, mas é dito em outras passagens bíblicas, acerca daqueles que não morreram em Cristo e que não vivem em Cristo. Para esses não haverá mais esperança. A esperança é aqui, é hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. O Evangelho é anunciado, a palavra de Deus é exposta, ela é pregada, e quantos têm tantas oportunidades, apenas para irem carregados de sermão para o inferno. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que aplique a sua palavra para conforto nosso e para advertência e admoestação àqueles que não confiaram ainda a sua vida, seu futuro, sua alma, seu corpo, seu destino ao nosso amado e bendito Salvador, que certamente, assim como hoje nós estamos aqui reunidos, no dia adequado, dada a palavra de ordem, tocada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, retornará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão, juntamente com eles, transformados e então arrebatados. Partiremos para o encontro com o Senhor nos ares e desceremos para viver com Ele por toda a eternidade.